Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre o CDB, que é um dos mais conhecidos investimentos no mercado financeiro. Eu quero te explicar sobre todas as características que você precisa analisar antes de realizar os seus investimentos nos CDBs. Isso porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os CDBs não são todos iguais. E por esse motivo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para escolher e investir naquele CDB que mais se encaixa aos seus objetivos financeiros. Eu vou te falar sobre o que é exatamente esse investimento, vou te falar sobre as características dele, qual o valor mínimo para investimento e ainda vou te explicar sobre as 3 espécies de CDBs que são disponibilizadas no mercado financeiro. Porque sabendo de tudo isso, você vai poder realizar os seus investimentos de maneira muito mais segura e muito mais consciente. Então, se esse assunto te parece interessante, fica comigo até o final, porque é sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, me segue no Instagram, que é rafael.stuck, me segue no Twitter, que é @rafaelstuck, e também deixa um curtir lá na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a conhecerem de maneira muito mais aprofundada sobre os CDBs e ainda sobre como elas podem investir neles de maneira muito mais segura. Vamos lá! Eu começo te explicando o que é um CDB. E CDB é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário. Esse é um investimento de renda fixa no qual você celebra um contrato. E neste contrato você empresta o seu dinheiro para um banco em troca de uma rentabilidade e ainda você se submete a algumas regras. Quais regras são essas? Você se submete ao prazo desse CDB, se submete ao fator de rentabilidade dele, se submete às regras de resgate, se submete aos valores mínimos e máximos para investimento e ainda se submete às regras em relação aos aportes que você pode ou não fazer. E ao investir em um CDB, você estará emprestando o seu dinheiro para aquela instituição financeira que irá devolver o seu dinheiro após um determinado prazo. E fazendo isso, você será remunerado de acordo com as taxas e com os fatores de indexação desse investimento. Então, em simples palavras, um CDB é exatamente isso que eu acabei de te explicar. Fique atento, porque quando você se deparar com um CDB, necessariamente você vai estar diante de um produto financeiro que é emitido por um banco. Isso porque existe um outro investimento que é muito parecido com ele, mas que recebe o nome de RDB, isto é, Recibo de Depósito Bancário. E no caso dos RDBs, eles também podem ser emitidos por bancos, mas também podem ser emitidos por corretoras, por cooperativas e por sociedades de crédito. E também, com relação a um investimento muito parecido com o CDB, existem também as LCs, que são as letras de câmbio, que basicamente vão ter as mesmas regras e o mesmo padrão de funcionamento. O que vai diferenciar também a LC em relação a um RDB e em relação a um CDB é justamente a questão do emissor. Então, tudo o que eu falar aqui para CDBs também vai servir para RDBs e também para LCs, as letras de câmbio. E sabendo disso, como faz então para você investir em um CDB? E eu te digo que isso é muito simples, porque basta você ter uma conta em um banco ou uma conta em uma corretora de valores. Quando você tem conta em um banco grande, você somente tem acesso aos CDBs que eles mesmos emitem. Então, se você for cliente do Bradesco, você só vai poder emitir em um CDB emitido pelo Bradesco. Por outro lado, se você for cliente de um banco digital, como por exemplo o C6 Bank ou o Banco Inter, além de você poder investir nos CDBs que eles próprios emitem, você ainda vai ter a oportunidade de investir em diversos outros CDBs de diversas outras instituições diferentes. E o mesmo vale para os CDBs oferecidos pelas corretoras de valores, porque assim como nos bancos digitais, você também vai encontrar muitas opções de CDBs diferentes para investir. Então a diferença básica é justamente essa. Nos bancos, você fica limitado aos CDBs que eles emitem. Nos bancos digitais, você pode investir nos CDBs que eles emitem e em vários outros. E com relação às corretoras de valores, elas não emitem CDBs, mas existem diversos CDBs que elas ofertam, nos quais você também pode investir. E dando prosseguimento aqui, você deve estar querendo saber qual é o valor mínimo para investir em um CDB.
E o que eu te digo é que isso vai depender de cada banco ou de cada instituição emissora. São eles que vão determinar qual é o valor mínimo para investimento, mas que, de maneira geral, eles são sempre muito pequenos e muito acessíveis. Então existem CDBs que exigem apenas R$ 1, outros exigem R$ 100 e ainda existem outros que exigem grandes quantias. Portanto, existem CDBs que se encaixam no orçamento financeiro de todas as pessoas e, com relação ao valor mínimo para investimento, você não precisa ficar preocupado. E, dando prosseguimento aqui de novo, quais são os impostos que vão ser cobrados quando você investir em um CDB? E basicamente são dois impostos: o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e também o Imposto de Renda. Ambos vão incidir sobre a rentabilidade do CDB e não vão incidir, claro, sobre o montante total investido. Você só vai pagar IOF e você só vai pagar imposto de renda sobre a rentabilidade que o seu CDB tiver. E com relação ao IOF, você consegue fugir da cobrança dele. E para você fazer isso, para essa situação acontecer, basta você deixar o seu dinheiro aplicado por um período superior a 30 dias. Isso porque no 30º dia o IOF vai deixar de existir. Então, para que você não pague pelo IOF quando você investir em um CDB, basta você não realizar nenhum resgate dentro do período de 30 dias, claro, contados da data da aplicação desse CDB. E já com relação ao imposto de renda, você não consegue fugir, porque ele sempre vai incidir sobre a rentabilidade do seu investimento. Mas apesar disso, você consegue reduzir o percentual de incidência dele. Quanto maior o prazo que o seu dinheiro estiver investido, menor será o imposto de renda que irá incidir sobre a sua rentabilidade. Então, ele começa no patamar de 22,5% e pode chegar a 15% para um período superior a 720 dias, ou seja, para um período de quase 2 anos. E com relação aos impostos, é muito tranquilo de você compreender. E nesse ponto agora, você precisa ficar atento em relação à questão da liquidez, ou seja, com a questão de você poder ou não realizar algum resgate antes do prazo de vencimento. Isso porque, a depender da espécie do CDB, ele poderá ter liquidez diária, permitindo que você faça saques a qualquer momento, ou ele poderá ter liquidez apenas no vencimento, permitindo que você possa sacar o seu CDB apenas lá na data de vencimento dele. E essa informação ela vai estar escrita expressamente na página do banco ou na página da corretora em que você estiver pesquisando sobre aquele CDB. Então, sempre fique atento com relação à liquidez. Nunca se esqueça disso, porque você nunca pode ser pego de surpresa por precisar do dinheiro e você não poder efetuar um resgate com relação a ele. Tranquilo? E feitas todas essas considerações, agora eu vou te falar sobre as 3 espécies de CDBs que existem. Eu vou começar pelo mais comum, que é aquele que faz parte do dia a dia da grande maioria das pessoas, que é o CDB pós-fixado. Ele é o mais comum porque ele sempre vai rentabilizar de maneira positiva. E de maneira geral, as pessoas sempre acreditam que todos os CDBs possuem essa característica de rentabilizar de maneira positiva. Mas você vai ver que não. Apenas aqueles que são pós-fixados sempre vão rentabilizar de maneira positiva. Apenas nos pós-fixados é que você sempre vai ver o seu dinheiro rentabilizando um pouquinho todos os dias. Você nunca ou quase nunca vai ver esse tipo de CDB apresentando um prejuízo. O CDB pós-fixado é aquele que vai te pagar um percentual em relação a um índice. E, de maneira geral, qual é esse índice? De maneira geral, é o CDI. Você pode ver que existem diversos CDBs pós-fixados e cada um deles contém a sua taxa de rentabilidade, contém o seu valor mínimo para investimento, o seu prazo de vencimento e cada um deles vai ter o seu respectivo emissor. Então, analisando-se aqui, um deles você pode ver que ele paga 111% do CDI, o outro vai pagar 112% e um terceiro aqui vai pagar 117%. E tenha muito cuidado com o que significam esses percentuais. Eu vejo as pessoas achando que um CDB que rende, por exemplo, 100% do CDI, simplesmente ele vai rentabilizar 100% ao ano. E isso não é verdade.
E, por exemplo, em fevereiro de 2022, o CDI está na casa dos 10,65% ao ano. E quando você investe em um CDB que rentabiliza 100% do CDI, o que vai acontecer? Ele vai rentabilizar 100% daqueles 10,65%. Então, investindo no CDB do Banco Bari, que rentabiliza 117% do CDI, você vai fazer um cálculo muito simples para descobrir qual que é a rentabilidade dele. Você vai transformar o percentual dos 117 para decimal, ou seja, você vai dividir o 117 por 100 e com isso você vai encontrar o valor de 1,17. Você simplesmente transformou de percentual para decimal. E agora você pega esses 1,17 e multiplica pelos 10,65% do CDI. E fazendo essa multiplicação, você descobre que esse CDB rentabiliza 12,46% ao ano de rentabilidade bruta, da qual você ainda precisa descontar o imposto de renda sobre os juros dessa aplicação. Esse cálculo aqui ele é bem simples e ele serve para te dar um norte. Ele não significa exatamente que toda a sua rentabilidade vai corresponder a essa simples multiplicação. Isso porque o CDI está constantemente mudando, já que ele acompanha de perto a subida e a descida da taxa Selic. E como o CDI muda constantemente, você vai precisar ter mais habilidade para poder calcular efetivamente a rentabilidade do seu CDB. Porque quando o CDI está em 10,65%, ele rentabiliza sobre esses 10,65%. Se o CDI aumentar ou diminuir, o seu CDB vai rentabilizar o mesmo percentual, mas sobre este novo CDI e este novo CDI que é mais baixo. Compreendido? Esse cálculo, como eu falei, só serve como um simples parâmetro para você. É justamente por conta disso que essa espécie de CDB ela é chamada de pós-fixada. A rentabilidade dele sempre será fixada posteriormente ao que acontecer com a Selic e ao que acontecer com o CDI. O nome é pós-fixado porque esse índice está em constante mudança e ninguém sabe exatamente quanto que ele vai valer no futuro. É possível saber quanto que ele vale hoje, mas é impossível saber o valor dele no futuro. Isso ficou claro? Você compreendeu sobre o CDB pós-fixado? Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu te respondo o mais rápido possível. E, dando prosseguimento aqui, a segunda espécie de CDB que você precisa conhecer é a espécie pré-fixada, que é aquela espécie que vai rentabilizar um percentual fixo do início ao fim da aplicação. Esse percentual fixo é aquele que o emissor vai disponibilizar para você. Aqui você pode ver que existem diversos CDBs pré-fixados, cada um deles com a sua taxa de rentabilidade, com o seu valor mínimo de investimento, com seu prazo de vencimento e também com seu respectivo banco emissor. Um detalhe que você precisa ficar atento é que é muito raro existir um CDB pré-fixado e que tenha liquidez diária, pois de maneira geral eles vão possuir liquidez apenas na data de vencimento. Então, ao aplicar o seu dinheiro em um CDB pré-fixado, quase sempre você não vai poder resgatar o seu investimento antes do prazo de vencimento. Fique muito atento em relação a essa situação. E um ativo pré-fixado, no qual existe certeza de resgate a qualquer tempo, é o Tesouro Pré-fixado. E o Tesouro Pré-fixado é um título público ofertado através da plataforma do Tesouro Direto. Mas, claro, isso é tema para um outro vídeo, porque aqui nós estamos tratando não de títulos públicos, mas sim de títulos privados, especificamente em relação ao CDB. E nos ativos pré-fixados, especificamente em relação aos CDBs, os CDBs pré-fixados, você já sabe desde a data da aplicação qual vai ser a rentabilidade deles, pois pouco importa qual venha a ser a nova taxa Selic ou um novo CDI, porque o seu investimento vai rentabilizar exatamente aquela taxa fixa que você contratou no momento da sua aplicação. Compreendido? E a terceira espécie de CDB que você precisa conhecer é aquele indexado à inflação, que é aquele que vai rentabilizar um percentual fixo do início ao fim da aplicação e ainda vai rentabilizar a inflação de todo esse período. Então, basicamente, ele vai reunir as características dos dois CDBs anteriores, porque ele vai ser pós-fixado, mas não em relação ao CDI, mas sim pós-fixado em relação ao IPCA. E isso ele vai te proteger, com isso ele vai te proteger contra os efeitos negativos da inflação.
Além disso, ele também vai ser pré-fixado, porque ao mesmo tempo ele vai rentabilizar uma taxa que é fixa e imutável até o final da aplicação. Então aqui você pode ver que existem diversos CDBs indexados ao IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação do Brasil, e cada um deles vai ter a sua taxa de rentabilidade, o seu valor mínimo de investimento, o seu prazo de vencimento e também o seu banco emissor. Um detalhe que também do qual você precisa ficar atento é que é muito raro existir um CDB indexado à inflação e que tenha liquidez diária, pois de maneira geral eles vão possuir liquidez apenas na data de vencimento. Então, ao aplicar o seu dinheiro em um CDB indexado à inflação, quase sempre você não vai poder resgatar o seu investimento antes do prazo de vencimento. Então, fique muito atento também com relação a essa situação. E um ativo indexado à inflação no qual existe certeza de resgate a qualquer tempo é o Tesouro IPCA+, que é um título público ofertado através da plataforma do Tesouro Direto, mas isso também é assunto para outro vídeo, porque não estamos tratando de títulos públicos, mas sim estamos tratando de CDBs. E nos CDBs indexados à inflação, você pode encontrar uma possibilidade, ou na realidade você encontra uma possibilidade de blindar o seu dinheiro contra os efeitos negativos da inflação e assim você consegue evitar a perda do seu poder aquisitivo da moeda e ainda rentabiliza uma taxinha fixa até o final da aplicação. Compreendido? Então, dito tudo isso, essas foram as considerações que eu gostaria de fazer em relação aos CDBs. E eu espero que eu tenha sido claro com relação a isso e que você, a partir de agora, esteja mais atento e muito mais consciente em relação aos seus investimentos. Eu espero que você tenha compreendido sobre as características que você precisa analisar e também que você tenha compreendido que existem diferenças entre os diversos CDBs que são ofertados no mercado financeiro. Eu fui claro com relação às minhas explicações? Então, se for assim, eu vou chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Peço mais uma vez para você se inscrever no meu canal do YouTube, para você ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Me siga no Instagram, que é rafael.stuck. Me siga no Twitter, que é @rafaelstuck. E também deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!